Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Carolino com vocês aqui para mais uma aula para o canal Simplifica Professor. Tá também em outros canais nossos espalhados por aí, tá? Mas essa é exclusiva para Simplifica Professor, conteúdo programático. Essa vai misturar um pouquinho do sexto ano com um pouquinho do sétimo ano com um pouquinho do oitavo ano, porque são algumas regras fundamentais da potenciação. Então, a gente começou essa aula de potenciação, certo? E lá nessa aula a gente vai entender alguns princípios importantes. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, A vezes A. Então toda vez que eu tiver uma mesma base, um mesmo número multiplicado várias vezes, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Todos os números, mesmo que não aparece, ele está elevado a 1, tá? Mesmo que não aparece, o número está elevado a 1. Então, eu tenho aqui, ó, 1 mais 1. A elevado a 2. Se eu tivesse A vezes A vezes A vezes A N vezes, então, o número que tiver aqui é só você somar os expoentes, 1, 2, 3, 4. É o número que vai estar elevado à minha potência. Essa é uma potência básica. Então, multiplicação de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Diferente de A dividido por A. Quando eu tenho divisão, multiplicação, eu somo. Na divisão, eu subtraio. Então, eu tenho que elevado a 1 elevado a 1. Então, A dividido por A é a mesma coisa que A 1 menos 1. Então, o que acontece? Quanto que é 1 menos 1? A elevado a 0. E é por isso que todo o número elevado a 0 é 1. Certo? Então, esse aqui é o princípio. Todo número elevado a 0 é 1. Porque na divisão eu conservo a base, divisão de fração, de números de mesma base. Tá? Então, eu conservo e subtraio aqui os expoentes da A elevado a 0 e A elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Essa informação ela é importante porque você vai ter que, ao longo da sua carreira estudantil de matemática, você vai ter que ir e voltar em potência e radiciação. Então, quando eu entrar em radiciação, que vai ser nossas próximas aulas, você vai entender que existe um caminho de ida, onde eu resolvo a potência, existe um caminho de volta, onde eu resolvo a raiz. E esses dois é como se fosse um inverso do outro. Então, lembra que quando a gente está divisão, potência de números negativos, o que é uma potência de número negativo? Aproveitando aqui, ó. Então eu tenho A elevado a menos 1. Todo número também, além de ter 1 elevado, não tem a fração 1 embaixo? Sim, todo número tem a sua divisão por 1, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então essa informação ela é muito importante. Então se eu tenho aqui, ó, A elevado a menos 1, não posso ficar com expoente negativo na matemática. Eu preciso reverter essa situação. Então como que eu faço? Eu inverto a fração, certo? E o número e o expoente passa a ser positivo. Então é um mecanismo matemático para que você possa então utilizar para resolver essas questões. Então aqui está o grande básico da potenciação. Tem outras regras que eu vou te falar, mas aqui eu vou parar com essa aqui, porque essa aula vai ser curta, tá? Então aqui, ó, potência, multiplicação de potência, de números de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Né? Então, independente do número de vezes que tiver aqui o A se repetindo, eu somo todos os expoentes e vou lá e faço. E assim por diante. Divisão de números de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Todo número elevado a 0 é 1. E quando eu tiver potência negativa, eu apenas inverto o número
ele vai se tornar uma fração, se ele já não for uma fração, e aí então ele vai então se tornar positivo, porque é um mecanismo matemático. Eu não posso ter a potência negativa, eu não consigo resolver a potência negativa. Eu tenho que usar esse mecanismo, este caminho, para poder resolver. Então, essa aula de hoje ela é exclusiva para falar só dessa regrinha básica, porque ela vai fazer muita diferença na sua carreira estudantil. Um forte abraço do professor Eduardo Carolino. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de compartilhar, de comentar, compartilhar com seus colegas, seus alunos. E chegou as férias, mas eu vou continuar aqui no canal fazendo aulas e mandando aula para vocês. Forte abraço e até a próxima!